Cíntia Portela vai chegar aqui agora ao Poder Expresso, vai trazer esclarecimentos, informações importantes, a análise dela sobre esse assunto, advogada previdenciária e mestre pelo IDP. Cíntia, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Primeiro é um prazer estar aqui nessa importante zona de comunicação. Me sinto muito honrada e estou aqui para poder esclarecer o que for necessário. A gente trouxe ontem aqui trechos importantes de uma entrevista que o presidente do INSS deu para a Ariane Bittencourt, que esteve com a gente mais cedo aqui, e ele falou o seguinte, que o governo está articulando, elaborando os termos de um acordo que vai ser apresentado para quem sofreu o desconto indevido. E ele fala ali do enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, só para explicar aqui, né, para evitar o enriquecimento ilícito dos aposentados e dos pensionistas, é isso mesmo. Mas só para explicar aqui, enriquecimento ilícito, a gente acha que a pessoa enriquece, né, fica rica, compra carros, não. É um termo ali, o enriquecimento ilícito é um termo que caracteriza o seguinte, você recebeu algo que não era seu e embolsou e não devolveu. E ele falou o seguinte, por que que ele disse isso, né, Cíntia? O medo do receio do governo federal é conseguir já o ressarcimento na via administrativa e depois, de uma forma indevida, um duplo ressarcimento. A pessoa vai lá, entra na justiça e consegue de novo o mesmo ressarcimento que já foi obtido na via administrativa. Por isso vai ser apresentado esse acordo para que não haja possibilidade de cortar na raiz a possibilidade de lá na frente o segurado beneficiário, né, do que é recebido aí pelo INSS não entrar na Do justiça. INSS. Você consegue ver isso se materializando, se concretizando? A gente tem jurisprudência que torne isso possível, legislação que torne isso possível? Essa ideia do governo vai ser efetivamente colocada em prática ou pode ser atacada lá na frente? Então, infelizmente, essa fraude, para quem milita na área do direito previdenciário, isso não é novidade para a gente. A gente já vinha aqui corriqueiramente atendendo clientes e vendo essa questão desse desconto indevido. O que prejudicava era que, como muitos têm muitos empréstimos consignados, aquele valor ia dentro do histórico de crédito e aí o aposentado não percebia aquele desconto. Mas para quem milita na área do direito previdenciário, isso não é novidade, é uma bomba que a gente só estava esperando explodir. Aqui no nosso país, eu não posso negar que nada pode ser mudado. A gente tinha uma revisão da vida toda que a gente já tinha ganhado no STF e, de repente, por uma decisão jurídica e política, os aposentados não puderam mais revisar a vida toda. Então, isso pode sim ocorrer. Aqui no nosso escritório, a gente segue com as demandas judiciais, até porque a gente precisa ver a questão do dano moral. O INSS fala que vai devolver o valor, mas ele não fala se ele vai devolver em dobro, ele não fala como é que vai ficar a questão do dano moral com relação a essas pessoas que tiveram um desconto indevido do seu benefício. Então, muitas vezes é um remédio que deixou de comprar, é um quilo de arroz que deixou de comprar, é um alimento que não esteve na mesa daquele aposentado, e como é que fica o desse aposentado? Isso a gente ainda não sabe como é que vai acontecer. Então, a gente segue normalmente com todas as ações judiciais. Aqueles que ainda não tiveram a devolução administrativa, a gente pede também a devolução do valor administrativo, que a pessoa receba o valor e receba o valor em dobro, e segue com as ações para poder pedir o dano moral. E é isso que o governo quer, que as pessoas desistam das ações para que não enseje, né, essa questão do dano moral. Perfeito. Cintia, vamos imaginar então a seguinte situação. Você pegou, chegou aí um aposentado, um pensionista que sofreu desconto indevido. Você entrou na justiça. Sim, Em paralelo aqui tem a isso. possibilidade de receber na via administrativa, ou seja, diretamente com o INSS. Se esse aposentado Sim. ou esse pensionista que está sendo ajudado pelo seu escritório, ele recebe aqui o valor de volta do INSS e é apresentado pelo governo, pelo INSS, um acordo. Olha, você se compromete aqui a não entrar na justiça contra a gente. Esse acordo ele pode ser declarado nulo pela justiça? Pode sim. A ação ela vai seguir o rito normal. A gente vai pedir só para que seja abatido o valor que ele já recebeu e a gente segue com o pedido do dano moral. A não ser que seja editada alguma lei, alguma medida provisória que proíba a pessoa de requerer o dano moral. Mas, em tese,
nesse primeiro momento, a gente vai seguir com as ações, mesmo que haja devolução, até porque a devolução, em tese, vai ser de forma simples, só o valor que foi descontado. Nas ações judiciais, a gente tenta a questão do dano moral e da devolução em dobro. E a gente segue com o processo para que o aposentado receba esse dano moral e esse valor que foi descontado em dobro. Tiago, coloca pra gente, por favor, aqui, que eu vou perguntar sobre a notificação que está sendo recebida hoje. Olha, aviso importante. Veja comigo, Cíntia, por gentileza. Foi identificado Sim. desconto de entidade associativa no seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não. Pode voltar para a Cíntia, eu quero perguntar. Cíntia, uma coisa é o desconto indevido. A pessoa não autorizou e começou a ser descontado ali. Tem situação em que a gente está falando de pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia. Tem situação em que a pessoa autoriza, mas sem entender exatamente o que está autorizando, vai lá, clica, autoriza, assina em tese um termo, mas isso não ficou claro para ela, pelo que você tem percebido conversando com essas pessoas. É muito triste a realidade do aposentado no Brasil, porque antigamente o aposentado tinha dúvidas, ele ia até a agência e lá era atendido por um servidor. Depois que veio a pandemia e veio o INSS digital, o 135, eles reduziram a quantidade de servidores nas agências e para o que o segurado tenha acesso a um servidor precisa ser agendado através do 135. Então não tem mais ninguém para tirar sua dúvida. A maioria dos serviços eles são requeridos de forma exclusiva pelos canais de comunicação. Como é que esse aposentado, que muitas vezes é a parte hipossuficiente da relação, não tem conhecimento com tecnologia, vai contestar o recebimento, esse desconto ilegal no seu benefício? Se ele já tem essa dificuldade com a tecnologia, o INSS deveria disponibilizar servidores, fazer uma força-tarefa para que tivesse servidores na própria agência do INSS para que atendesse esse segurado. Isso é uma dificuldade. Muitos que sentam aqui na nossa mesa, no escritório, nem sabiam que teriam acesso ao histórico de créditos. Isso, infelizmente, não é divulgado amplamente pelas redes. Muitos não sabem o que está descontando, porque não têm acesso ao portal do INSS. Então, fazer essa comunicação através do 135 e através do portal do INSS vai dificultar ainda mais. E tem mais, corre risco ainda de aumentar o número de fraudes, porque as pessoas vão aproveitar esse mecanismo para poder aplicar um outro tipo de golpe que é muito comum. Tem aposentado, tem pensionista que autorizou sem saber que estava autorizando? Porque uma coisa é quem não autorizou, mas tem gente que autorizou sem saber, esbarrou ali e não viu o que estava fazendo? Jesus tem sim, mas aqui 100% dos idosos que eu atendo, dos aposentados que eu já atendi, nenhum deles autorizaram o desconto. Infelizmente, eu nunca tive ninguém aqui no nosso escritório que tivesse conhecimento e tivesse autorizado esse desconto na associação. Tá, o que são essas associações? O que, que elas fazem? Que tipo de benefício elas trazem para o aposentado, para o pensionista? Eu vou te dar um exemplo. Eu tentei resolver esse problema. Minha mãe é uma dessas, tem 70 anos de idade e ela tem uma Que baita triste. dificuldade ali. Tem muita dificuldade. E ela é empurrada ali para o digital e ela espera um dia em que eu consigo estar lá presencialmente para entrar, fazer o login por ela, né? Essa é a realidade hoje, né? Coisas que por um lado poderiam facilitar, Infelizmente. mas acabam atrapalhando. Quando surgiu essa história toda, quando foi deflagrada a operação, lembra que começou assim, olha, aponte aqui qual a associação que está realizando o seu benefício. Primeiro, você tem que acessar o contra-cheque. Se tem escrito ali a É. associação, depois você volta para o meu INSS e procura essa associação. E tem uma lista ali, é muita associação, são muitas entidades associativas. O que são essas entidades? Para que tanta entidade assim? Todas elas funcionam e uma pequena parte desvirtuou do seu propósito. Explica para a gente, queria que você desse um panorama desse cenário. Infelizmente, a maioria delas foram criadas para poder tirar esse dinheiro dos aposentados. Eles alegam que eles estavam ali para ofertar serviços, um serviço jurídico, uma ponte para a realização de exames, talvez uma fisioterapia, uma atividade de lazer.
Isso é o que eles trazem como oferta. Só que a maioria dos aposentados estavam vinculados a essa associação e nunca tiveram nenhum tipo de benefício. Muitas vezes essas associações nem tinham um local fixo para o aposentado procurar. Então, como é que ele vai ter acesso a uma questão jurídica se não tem como encontrar aquela associação? O objetivo inicial da associação era isso, ofertar serviços para os aposentados, mas a realidade era completamente diversa, porque a maioria dos aposentados não sabiam que estavam ligados àquela associação e quando sabiam, iriam procurar esse serviço que era ofertado, não encontravam nem a associação e muitas vezes não conseguiam nem contato telefônico para poder cancelar o desconto. Hoje, depois desse escândalo, a gente consegue ver, através do histórico de crédito, um 0800 ligado à associação. Então, se você quiser consultar qual é a associação que você está ligada, hoje a gente consegue. Quando vem lá no desconto do histórico de crédito, a gente vê a associação e o 0800 que os aposentados podem fazer contato. Mas a maioria delas a gente não conseguia falar naquele número, a gente não conseguia pedir o cancelamento do benefício que estava sendo descontado e não conseguia falar que a gente nunca tinha feito, que o aposentado nunca tinha se associado àquela instituição. Então, essa é a grande dificuldade. Cíntia Portela, advogada previdenciária, mestre pelo IDP, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.